A paz do Senhor Jesus a todos, um bom dia. Hoje a nossa aula, Conectados na Palavra, vai falar acerca do voto, o desafio da melhor escolha. Enquanto você abre a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 29, verso 2, que é a mensagem valiosa dessa manhã, eu vou estar fazendo uma oração por nós, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, eu oro que em nome de Jesus o Senhor possa falar ao nosso coração através dessa aula e que cada palavra aqui dita, cada mensagem transmitida possa alcançar o coração dos nossos adolescentes e seus familiares que estiverem assistindo a aula. Eu peço a tua bênção sobre nós essa manhã, em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje nós vamos falar sobre voto, que é o desafio da melhor escolha. Em Provérbios, capítulo 29, 2, diz assim: Quando o justo se engrandece, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo suspira. De forma geral, o proverbista está falando que quando alguém justo, correto, sobre o domínio de um povo, de uma cidade, de um país, as pessoas se alegram porque é exercido ali a justiça. Ao contrário disso, quando há um governante ímpio, alguém mal intencionada e que não cumpre o seu papel enquanto governante, buscando o bem comum, o povo sofre, logo o povo suspira diante do sofrimento e das coisas que acontecem. A nossa aula de hoje, ela vai falar sobre a importância da gente exercer o nosso papel de cidadão, mesmo adolescentes, e quando a gente tiver a oportunidade de votar, já chegando aí acima dos seus 18 anos, a gente fazer isso de forma consciente, porque o nosso voto ele é importante, ele contribui para um resultado que vai ser bênção ou não para nós, amém? Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia comigo em 1 Pedro, capítulo de número 2, do verso 13 ao 17, que diz assim: Por causa do Senhor, sejam obedientes a toda autoridade humana, ao imperador, que é a mais alta autoridade, e aos governadores, que são escolhidos por ele para castigar os criminosos e elogiar os que fazem bem. Pois Deus quer que vocês façam o bem, para que os ignorantes e tolos não tenham nada que dizer contra vocês. Vivam como pessoas livres e não usem a liberdade para encobrir o mal, mas vivam como escravos de Deus. Respeitem todas as pessoas, amem seus irmãos na fé, temam a Deus e respeitem o imperador. Aqui, Pedro ele está orientando a igreja acerca da conduta cristã. E é interessante que nesse ponto ele fala a importância de nós exercermos a nossa cidadania no que diz respeito ao respeito aos nossos governantes, sejam aqueles que estão sobre nós, que dominam sobre nós. Aqui ele cita o imperador, os governadores, voltado para uma esfera política, mais voltado para a gente, adolescentes, para mim também. Quem são as autoridades sobre nós que Deus espera que nós respeitemos? Os nossos pais, os nossos professores, avós. O Senhor espera que nós honremos e respeitemos todos aqueles que estão sobre nós como se fosse o próprio Deus, no sentido de honrar, respeitar e contribuir para que as coisas andem da melhor forma. Então esse é o nosso papel. Então a gente não pode usar da nossa liberdade que Deus deu pra gente, que o nosso governo nos concede enquanto cidadão, para fazer aquilo que é errado. Então esse é o primeiro ponto que a gente precisa entender, que o nosso papel de cidadão, ele é muito importante. E aqui Pedro está falando assim, por causa do Senhor, ou seja, pela honra que a gente dá a Deus e a sua palavra, é importante que nós honremos, respeitemos aqueles que estão sobre nós, aqueles que nos direcionam, sejam toda e qualquer autoridade que há sobre nós, desde os nossos pais e o próprio Deus e a sua palavra, até os governadores e autoridades civis convencionais aí ao nosso povo, tá bom?
Para falar de voto, é importante a gente entender um pouquinho sobre como é que funciona a organização e de onde se originou. De acordo com a nossa revista, o termo política, que é a ciência das questões de direcionamentos do país e tudo mais, ele foi originado na Grécia. Então, na Grécia, as cidades eram denominadas polis, e aqueles que lideravam sobre elas, ou dirigiam, coordenavam, organizavam as cidades, eles eram chamados políticos. Por isso veio para a gente e é o nome que se dá. Então, político é aquele que ele, na época da Grécia, ele direcionava, cuidava, eram os governantes das polis, que eram as cidades. E aí esse termo é muito comum no nosso meio. E qual que é a função de um político e dessa necessidade de cuidar e ter um governante sobre as cidades, as pessoas? É porque eles prezam ou eles devem prezar pelo bem comum. Então, os políticos, os governantes, eles são instituídos para promover o bem comum. E o que é o bem comum? É o bem de todos. Então, eles vão criar leis que garantam os nossos direitos, mas que também pontuem nossos deveres. Essa é a função deles. No nosso país, a gente tem lá toda a Câmara de Deputados, a gente tem o prefeito, a gente tem o presidente, muitos governantes. E a função deles é justamente promover a ordem e o cuidado sobre nós. Por esse motivo, eles precisam ser respeitados, até porque nós os escolhemos, que é o que a gente vai falar a respeito do voto, o voto consciente. Então, dentro da nossa sociedade, o papel do cidadão ela é importantíssima para a escolha daqueles que estão governando. E uma vez que eles passam a governar, cabe-nos respeitá-los como aquilo que eles foram instituídos. E então, antes deles estarem lá, nós fomos responsáveis por colocar cada um deles lá, através do nosso voto. Logicamente que não é o meu voto que determina, mas o meu voto ele faz parte daquele resultado. Seja quando o meu candidato ganha ou quando não ganha, que significa que eu votei em alguém que não teve voto de outras pessoas e daí então ele não ganhou. É interessante observar que a Bíblia ela fala muito sobre a necessidade de respeitar as autoridades, porque toda autoridade sobre a terra, antes de qualquer coisa, ela foi permitida por Deus. O que significa isso? Não significa que Deus de repente colocou ela lá, mas Deus permitiu que ela chegasse ali. E por esse motivo, por ele ter permitido, ter deixado que isso acontecesse, nós precisamos respeitá-los, até o ponto em que isso não infrinja as leis de Deus. Então, Deus é sobre nós e aí também existem as autoridades da terra. Se aquilo que essas autoridades impõem sobre nós não nos faz pecar ou não são contrárias às leis de Deus, logo a gente deve respeitá-los. E como disse aqui Pedro, a gente tem que ser um exemplo nisso, para que as pessoas mais frágeis, que a Bíblia que chama de tolos, eles olhem para nós e nós sejamos um exemplo para eles de boa conduta cristã e também bons cidadãos, tá? Cidadãos. Para vocês observarem, em Romanos 13, assim como em Pedro, que nós lemos, os autores desses livros, eles reforçam a importância de respeitar a autoridade, uma vez que Deus permitiu que elas estivessem ali, e que a gente não precisa ter medo se a gente estiver fazendo aquilo que é correto. Medo de governantes, medo das autoridades que estão aí para controlar as coisas na sociedade, devem ter aqueles que fazem coisas erradas. Mas aqueles que fazem aquilo que é certo e têm uma vida digna diante de Deus e da sociedade não precisam temer. É interessante que em Mateus, capítulo 22, do 15 ao 22, Deus foi questionado, Jesus foi questionado, ele estava sendo um tanto que observado pelos
cidadãos e pelos governantes políticos e religiosos da época, e eles ficavam testando Jesus para tentar extrair de Deus alguma coisa que fosse contra a lei de Deus ou contra a sociedade, contra os políticos da época, para prejudicar Jesus. Mas Jesus ele era muito sábio em tudo que ele fazia. Então, em Mateus 22, do 15 ao 22, foi um episódio da vida de Jesus em que algumas pessoas que eram da parte dos governos vieram questionar Jesus acerca dos impostos, se era correto ou não dar imposto, pagar imposto. E é interessante que Jesus, com muita sabedoria, pegou uma moeda da época, onde tinha lá a imagem do imperador, que era César, e aí olhando para aqueles homens, Jesus disse: olhem para a moeda. Essa moeda, que rosto que aparece aqui? Aí eles falaram: de César. E aí Jesus completou: então dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Isso é muito legal porque Jesus ele está dizendo ali que nós, enquanto cidadãos dos céus e cidadãos terrenos, porque nós somos cidadão celestiano e também cidadão terreno, a gente tem que distinguir aquilo que é a nossa obrigação enquanto terreno, seja pagar imposto, seja honrar os líderes terrenos, e também dar a Deus aquilo que é de Deus, ou seja, a honra devida ao Senhor. Então Jesus ali com muita sabedoria estava dizendo: todas as pessoas têm que exercer o seu papel de cidadão. E se é parte do dever do cidadão pagar o seu imposto, todos nós temos que fazê-lo, sem negligenciar aquilo que é do Senhor, sem negligenciar também aquilo que é para ser feito a Deus. Uma vida de honestidade, santidade, uma vida de abençoar a obra de Deus também, abençoar a obra missionária, tudo isso. Então, a Bíblia, ela é o nosso manual de fé. E ela que é um manual de fé, onde nós vimos o próprio Jesus nos ensinando a exercer um papel de cidadão, então nós temos que nos apegar a isso. Ser um bom cristão, temente a Deus, meditar na palavra, fazer aquilo que é certo, aquilo que a gente sabe que é certo, em coisas pequenas. Às vezes já aconteceu de você ver algum dinheiro caindo do bolso de alguém? Qual que é a sua atitude? Você pega aquele dinheiro para você ou você chama aquela pessoa e entrega o dinheiro porque você viu que aquele dinheiro tinha um dono e aquela pessoa, você acabou de ver a pessoa perdendo? Coisas pequenas que demonstram se a gente de fato é cidadão do céu e cidadão terreno, que é fazer aquilo que é certo. Então, todas as pequenas e grandes atitudes revelam quem somos. E a palavra de Deus nos direciona diante de todos os desafios que nós vimos ao longo da lição, seja o desafio do modismo, seja o desafio de honrar a Deus, as pessoas. Nós passamos por muitas lições interessantíssimas que fala sobre um pouquinho do comportamento nosso. Vocês lembram daquele da mente limpa? A gente falou sobre drogas, a gente falou sobre o desafio de games, a gente falou sobre uma série de coisas. E em todos esses desafios, em todas essas situações, Deus espera que nós sejamos corretos por sermos cidadãos do céu e cidadão terreno. E enquanto cidadão terreno, a gente precisa exercer a cidadania, fazer aquilo que é correto diante das leis e ainda, no momento de votar e escolher um governante, nós precisamos ser conscientes. É muito comum no nosso país as pessoas, por exemplo, quando no momento de uma campanha política, as pessoas trocarem o seu voto, seja trocarem por uma cesta básica, seja trocarem por algum valor em dinheiro. E aí a gente se pergunta, isso é correto? Qual que é o dever nosso enquanto cidadão diante de uma campanha política? O correto é que nós analisemos os candidatos, ouçamos as suas propostas, depois nós analisamos aquilo que é o melhor para a gente, o melhor para a sociedade, o melhor para as pessoas.
Então a gente vota naquela proposta, naquele candidato cujo histórico é um histórico bom, de honestidade, de que fez coisas boas pelas pessoas e que as propostas deles realmente atendem à necessidade das pessoas que a gente socializa, o nosso país, a nossa cidade, e então a gente vota. Então, olhem o voto quando for o momento de vocês votarem, que ainda não é, porque vocês são bem jovens, mas enxerguem o voto como sendo uma carta. Uma carta que ela é, assim, importantíssima no jogo. E quando você a coloca no jogo, você está determinando o final daquele jogo, seja para bom ou seja para mal. Então, usem o voto de vocês de forma muito consciente quando chegar o momento e escolham aqueles que são os melhores para o nosso país, para a nossa cidade, de acordo com o momento do voto. Seja para vereador, seja para prefeito, presidente, enfim. Para a gente finalizar, adolescentes, eu gostaria então de reforçar com vocês duas situações importantes. Que nós que servimos a Deus, nós cremos que nós estamos no mundo, mas nós pertencemos ao céu. Então nós somos cidadãos terrenos, cidadãos celestiais ao mesmo tempo. E dessa forma a gente tem que viver de forma muito digna no que diz respeito às leis terrenas, que é onde a gente está, mas também aos princípios divinos da palavra de Deus, que está remetente ao reino de Deus. A um reino que não é visível, não é como estar num país onde a gente vê tudo, vê as pessoas, a gente enxerga os líderes, mas fazer parte do reino de Deus é entender que Deus é o rei sobre nós e que como parte desse reino que é liderado por Deus, a gente também tem que exercer o nosso papel de cristão. Então, enquanto cidadãos terrenos, nós devemos obedecer os nossos governantes, ser um exemplo para os infiéis e, no momento em que nós formos exercer o nosso voto, fazê-lo de forma correta e digna. O que seria isso? Fazê-lo de forma consciente de fato de todos que estão participando daquele processo de eleição, conhecer as propostas deles para o bem comum, que é a sociedade, e então votar diante daquilo que realmente você acha que é correto. E jamais, em hipótese nenhuma, defender um mal político ou então ignorar a importância do seu voto, vendendo ele por qualquer coisa, seja valores, seja presentes, enfim, jamais venda o seu voto. E depois, como cristão e bom cidadão, Deus ele espera que nós também façamos aquilo que todo cristão deve fazer: orar por aqueles que nos governam aqui, ser exemplo. Em 1 Timóteo, eu quero ler com vocês 1 Timóteo, capítulo de número 2, 1 Timóteo 2, do 1 ao 4, diz assim: Em primeiro lugar, peço que sejam feitas orações, pedidos, súplicas e ações de graças a Deus em favor de todas as pessoas. Orem pelos reis e por todos os outros que têm autoridade, para que possam viver uma vida calma e pacífica, com dedicação a Deus e respeito aos outros. O verso 3 diz assim: Isso é bom, e Deus, o nosso Salvador, gosta disso. Ele quer que todos sejam salvos e venham a conhecer a verdade. Aqui, nessa carta a Timóteo, é muito lindo quando o apóstolo ele está ensinando a gente a também orar por aqueles que nos governam. Muitas vezes nas nossas orações a gente ora pela gente, a gente nunca esquece da gente, né? Isso é fato. A gente ora pelas pessoas que a gente ama, pelos nossos amigos, a gente ora por muitas coisas.
E muitas vezes a gente esquece de orar pelos governantes do nosso país, da nossa cidade. E aqui, o apóstolo está ensinando a gente a orar por todos, inclusive para os reis e autoridades, para que a gente possa ter uma vida calma e pacífica. Porque o governo, ele reflete a vida que nós teremos. Você lembra que eu disse que eles estão ali para propor leis que deem os nossos direitos e também assegurem os nossos direitos e também mencionem os nossos deveres. Então, nós temos que ter o cuidado de orar por eles. Nós estamos passando um momento muito delicado no nosso país, tanto na esfera da saúde, por conta do Covid, quanto na esfera pública, por conta das questões políticas que envolvem o nosso país hoje. E cabe a nós, adolescentes, orar pelo nosso país. Orar por aqueles que estão sendo afetados por isso, pedir a Deus que trabalhe na esfera política do nosso país. Porque quando as coisas estão ruins lá, de certa forma a gente é atingido. Seja por falta de emprego, seja por crise econômica, daquilo que a gente compra, enfim, a gente é afetado. Então o apóstolo está nos ensinando aqui em Timóteo 2 a orar por aqueles que nos governam. E aí a gente se lembra que em Tiago, capítulo 5:16, a Bíblia vai dizer que a oração de um justo tem poder, ela pode em seus efeitos. Então o Senhor, Ele ouve as nossas orações e Ele pode, pelo seu poder, fazer algo em nosso favor quanto a isso. Então, era isso que eu gostaria que vocês se lembrassem, que nós somos cidadãos celestiais e por isso nós honramos a Deus e a sua palavra, e nós também somos cidadãos terrenos. Então nós devemos exercer o nosso papel enquanto cidadão de forma digna e correta e por fim orar por aqueles que nos dirigem, para que haja paz no nosso país, para que haja prosperidade para nós e para todos que estão ao nosso redor. Amém? Então, eu quero propor para vocês nesse momento o desafio, já que a gente vem falando sobre tantos desafios na lição, eu quero desafiar vocês que nessa semana vocês orem. Orem mesmo, adolescentes, jovens, famílias, pelo nosso país. Não só pelo nosso país, mas pelo mundo, que está passando por muitas crises, inclusive crises financeiras, políticas, as pessoas estão tendo problemas emocionais, muitas coisas têm agravado em algumas famílias, em muitas famílias, aliás. Então, a nossa oração agora do final da aula, bem como a oração dessa semana, é para que a gente ore pelos governantes, orem pelo nosso país e que o nome do Senhor possa ser engrandecido em tudo isso, amém? Então, oremos. Senhor, nós te agradecemos por essa aula, onde o Senhor falou-nos acerca da honra e o respeito aos governadores, aos presidentes, a todas as autoridades que estão sobre nós e que são instituídas terrenamente, bem como a Ti, ó Deus, que é o nosso Senhor dos Senhores, que é o nosso Pai, é o nosso Rei também. Nós pedimos a Ti, Senhor, pelo nosso país, nós oramos pelo nosso governo, que enfrenta tantas crises, a nossa economia que está sendo abalada, toda a parte da saúde que também está sofrendo muito nesse momento, em virtude dessa pandemia, em virtude de muitas outras coisas que têm acontecido na esfera política, da saúde e econômica. Que o Teu nome seja glorificado, Pai. Que o Senhor possa entrar com providência, a fim de que as pessoas que são justas, corretas, elas vivam bem, Deus. É o que eu te peço no nome de Jesus. Que o Senhor guarde a família dos nossos adolescentes, que o Senhor guarde todas as famílias ao nosso redor, seja no nosso bairro, na nossa cidade, no país, que nós possamos exercer um bom papel de cidadão, que nós possamos, Senhor, fazer o nosso papel e o nome do Senhor ser glorificado através disso. Com isso, Pai, nós te pedimos e antecipadamente agradecemos porque cremos que o Senhor é poderoso para operar todas essas coisas. Amém. Que Deus abençoe. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre a lição, vocês podem acionar a gente pelo WhatsApp, seja eu ou a Luana.
E não se esqueça, convide os seus amigos a participarem também. E tenham certeza que o Senhor Jesus, ele há de abençoar vocês em tudo. Amém? Deus abençoe.